No verbete do BAC, página 29, poderia relatar o item anti-ecologia. Por meio das manifestações das próprias consciências, a destruição do equilíbrio planetário atinge em cheio a toda a humanidade. A razão da destruição do equilíbrio pelo homem é tão só a anticosmoética, ou seja, a ilicitude ou a criminalidade em suas múltiplas formas, quando considerada de maneira global, atravancando diretamente a evolução das consciências, inclusive através da anti-ecologia, contra o mega hospital planetário. Portanto, existe evidente diferença no confronto racional entre as duas categorias de destruição do equilíbrio planetário do planeta. Então, veja, existem as coisas naturais da própria natureza, como essa chuva que aconteceu aqui hoje, foi uma tempestade, e existe aquilo que nós estamos destruindo pouco a pouco, através de detalhes, o problema da sobrevivência. É tanto que às vezes eu chamo que eles estão querendo transformar a Terra numa espécie de lixeira planetária. E isso não é nada bom, a gente tem que entender. Agora, todo mundo que combate a anti-ecologia está, na verdade, trabalhando também contra o equilíbrio que existe aí, e, portanto, isso é um suicídio coletivo. A gente tem que evitar esse suicídio coletivo, explicitando essa realidade do jeito que é que nós somos. O processo é sério. Letra B. A motivação anacrônica na síndrome de Peter Pan. Dá para você falar um pouco mais sobre isso? Sim. A gente jogou muito a questão da motivação e as síndromes, né? Porque a síndrome de Peter Pan é a pessoa que não quer crescer. Então, ela já é um adulto que quer se comportar como uma criança. Então, ela tem uma motivação anacrônica, fora do tempo, já passou. Então, ela tem motivações infantis, já sendo um adulto. Então, isso que a gente queria colocar, porque como a gente falou que o lema é neutro, a pessoa pode ter vários lemas motivadores e sendo Peter Pan, hedonistas, vamos só levar uma vida, deixa a vida me levar, né, a vida na flauta, e de uma forma anacrônica no caso do Peter Pan. Por exemplo, a gente coloca também antes, a motivação ingênua na síndrome de Poliana, né? A Poliana, ela acha que tudo vai ficar bom, então às vezes ela vai ter uma motivação ingênua, porque ela não faz nada para aquilo melhorar. Então, às vezes, é um processo totalmente infantil também, não deixa de ser infantil. Então, a gente até coloca nessa questão aqui, quando a gente coloca os tipos de motivação, na página 9, a gente fala assim, ó, que a motivação ela muda conforme o propósito. Pode ser um propósito realista ou um propósito poliânico. Então, às vezes a pessoa coloca uma meta motivadora, vai ficar só falando aquela meta. Não vai adiantar nada, aí fica pensamento positivo, né? Aí fica uma coisa... Porque, às vezes, ela é inatingível, totalmente fora... às vezes de propósito para aquela pessoa, ou totalmente sem dedicação apropriada. Então, ela só quer falar o lema, mas não faz um esforço para chegar naquele objetivo. Então, o lema sozinho, ele não vai fazer nada. O lema é um lembrete, é uma forma de você impulsionar seu esforço, impulsionar sua motivação. Agora, sozinho, só ficar falando o lema e vira pensamento positivo, pensamento mágico. Vou ficar aqui pensando positivo e o cosmos vai conspirar a meu favor. Pelo que a gente vê, nem sempre é assim. Para não dizer sempre, né? Como é que você pensa, assim, o lema, às vezes, pode ser muito presente, né? Talvez a pessoa, todos os dias, tenha aquele lema. O que você pensa em termos de não fazer com que esse lema caia vamos dizer assim, na banalização, para ele ter força, para ele continuar forte, e a repetição não fazer com que ele perca força? Um dos motivos, só vou fazer um histórico, de eu fazer esse tema, é que eu comecei, primeiro eu estava conversando, eu saí do curso até, e a gente estava conversando com um grupo de amigos, e a pessoa colocou que
E ela, quando era aí na infância dela, ela tinha uma série de situações críticas e ela sempre pensava assim, não, isso, eu não me lembro exatamente as palavras, nem vale a pena evocar. Mas era uma situação assim que não, isso vai passar, não era bem assim, mas era uma coisa parecida. E ela passava cada aperto, ela pensava aquilo quietinha, ela falou que ia para atrás do guarda-roupa e pensava aquilo. Então ela arranjou um jeito. Eu falei, o que é isso? Eu comecei a raciocinar sobre isso. E aí, quando eu vou ampliando a pesquisa, eu vejo que isso é mais comum do que se pensa. A gente usa praticamente quase o tempo todo. Nós usamos lemas motivadores de diferentes tipos. E até lemas, às vezes, que não são motivadores. São lemas depreciativos, a gente chega a colocar. Esses são os piores. São os lemas autoassediantes que muitos de nós podemos usar, que nos jogamos para baixo o tempo todo. Então, esse uso de lema é mais comum do que a gente pensa. Agora, não cair na banalização, eu acho que no momento que a gente começa a pensar na existência deles e até elencar e começar a ver quais são os meus bordões particulares, os meus slogans, o que eu penso repetidamente, seja negativo, positivo ou neutro. Já é uma forma da gente ver, isso que eu estou fazendo tem resultado? E aí entra na pergunta, que a gente tenta fazer isso na questionologia. Ó. Você utiliza ou utilizou lemas para impulsionar e sustentar a vontade pessoal? Aí pergunta, houve resultado evolutivo? Porque se você chega à conclusão que você tem, e você fala que não tem resultado nenhum, então ou o lema está furado, ou você está só fazendo aquela questão lá mágica, fica falando aquilo, mas não vai à luta, não vai a campo para que aquilo aconteça. Sozinho não é mágica. Aqui é uma forma, é uma muleta, como a gente falou no início. É uma muleta que vai te ajudar a motivar, vai te ajudar a pôr sua vontade firme. Mas sozinho, ele não resolve nada. Então eu vejo que a ideia é essa, refletir e pensar. O que eu tenho dilema? Se eu tenho alguma coisa que eu fico banalizando e eu não tenho resultado algum, opa, então isso aqui ou não está funcionando ou eu não estou me esforçando o suficiente. Então, eu acho que é uma autopesquisa interessante. Pensando assim, é como se fosse, a gente vai sempre anexar a ação depois do lema. Então, o lema vai ser a atitude anterior à ação. Exatamente. Isso talvez dê força, né? Você sempre vai saber que ele vai ser acompanhado de uma ação em seguida. Ele muda o bloco, ela vai te mudar o bloco, ela vai te lembrar, ela faz uma síntese. Olha, pare e vamos fazer alguma coisa. Ou vai fazer, ou então vai mudar, ou vai ampliar, vai te fazer refletir. A ideia é que ele seja um elemento que corta e te faz alguma coisa. Se ele for um lema positivo, um lema, como a gente está querendo colocar aqui no lado homeostático. Sim. Sua pesquisa, você falou que você viu várias coisas na internet, você pesquisou bastante sobre o assunto, né? E como é que a gente faz? Porque tem muitos, vamos dizer assim, tem muita mensagem subliminar por aí, né? Então tem aquele lema que, por exemplo, esse do Corinthians, por exemplo, né? Aquilo ali vai um lema para uma torcida inteira, não sei quantos milhares de pessoas, né? E vai aquela mensagem. Então, como é que a gente pode ficar atento, ou como é que você vê isso, de ficar atento para as mensagens, para esses lemas negativos, baratrosféricos, muitas vezes, para a gente começar a filtrar, ver, analisar, ser crítico com relação a isso? Eu acho que é o seguinte, se você criar um lema seu inédito, é melhor. Mas vamos supor que você vai usar um que já exista. Então, tem uns que são óbvios, que você já vê que a anticosmoética ali está crassa, não tem muita dúvida. Agora, uma coisa que eu vejo que deveria ficar atenção, vamos supor, a pessoa pega um lema que é muito usado. Aparentemente ele é neutro, ele não tem nada demais, ele é positivo. Por exemplo, sempre alerta, é o lema dos escoteiros. Você pode até usar o sempre alerta. Agora, dá uma pesquisada. Por exemplo, existe todo um holopensene vinculado a esse lema, muito forte. Militar. Então, é a tal história, vale a pena e cada um vai perceber. Então, cada um estuda, tem as suas próprias experiências. Então, na hora de você aproveitar um lema, ficar atento a isso. Ele pode ser aparentemente positivo, tudo bem. Eu não sei, eu não tenho opinião formada ainda em relação, por exemplo, a esse que me veio de ideia agora aqui, tá? Teria que estudar mais, então eu não vou fechar parecer. Mas eu tomaria cuidado, porque eu vou fazer uma coisa que já tem um holopensene atrás. O que está por trás? Teria que estudar mais, tem muita coisa aí para ser estudada. Eu vou evocar todo um grupo na hora que eu estou fazendo isso. Então, vale a pena? É bom estudar. Adriano, aqui. Sim. Pensei uma coisa aqui que junta, acho que os dois. Eu vi que tem relação, né, com os dois verbetes, que é a natureza ensina. A natureza ensina. Isso é um mega pensênico vocabular.
Você pode usar isso, pode-se usar isso para alguma coisa. Tem a ver com o verbete do dicionário também, né? É verdade. É verdade, tem a ver com o dicionário. Sim. Ensina. livrinho. É bom. De repente, diante de tem uma catástrofe, a pessoa vê aquela catástrofe, essa natureza em cima, vai tentar pegar algum aprendizado naquela situação. Deixa de ser. Adriana, Oi. aqui na página 7, em tecnologia, a segunda técnica, você coloca lá, técnica da disciplina autopensênica. Isso. Né? Você pode explicar a correlação da disciplina autopensênica com o Ele pode te ajudar. Porque, olha só, o que é a disciplina autopensênica? A gente começar a dominar mais os nossos pensamentos, né? Há aquele mito, aquela convicção errônea de que a gente não controla pensamento. Então, um pensamento é como se fosse uma entidade dentro da gente que vai seguindo de qualquer maneira. Então, a gente parte do princípio do que a gente pode disciplinar aquilo que a gente pensa. Então, isso é a base da gente fazer os autodesassédios e começar a pensar de uma forma mais retilínea. Então, o lema, ele pode te ajudar nessa disciplina autopensênica. Por exemplo, se você vê lá na pensenologia, Rafael, na hora que a gente fala, ele pode ser uma contrapensenização padronizada, anulando pensenes motivadores. Uma oposição calculada a um pato pensene. Então, na hora que vem um pato pensene, você pode fazer um lema que vai justamente buscar fazer uma oposição a isso. Não, peraí, não vou fazer assim, não, eu não sou assim, não, eu não penso assim. Você vai criar alguma forma que vai te ajudar a você a disciplinar aquilo que você geralmente penseniza. Tá claro? Ok, entendi. E pode usar o tolerância zero, né, lá do Giuliani, com os pensenes, né? Tolerância zero com pato pensene, não deixa mais. Você vê que usa, né, o tolerância zero, funcionou, né, em Nova York, né? Um exemplo disso que você colocou poderia ser, por exemplo, a pessoa que tem uma certa tendência à dispersividade ou sair da linha do veio principal da estrada. Poderia ser aquela o que não serve mesmo, né? Não adianta fazer maquilagem. Pode ser. Então, ou na hora então que ela percebe que ela está ali desviando para uma coisa secundária, né, que não é tão prioritária, ela pode usar esse lema. Perfeito. O que não presta, não presta, não adianta. Então, pode ser uma utilização. Ela refletir e ver, não, peraí, não presta. Então, não, peraí, volta para o foco. Deixa eu voltar aqui para o meu objetivo prioritário, que é esse aqui. É isso mesmo. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura Comunidade Permanente de Pesquisadores da Consciência, o CAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários
que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8.000 páginas. Em 19 de setembro de 2008, a Holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiac, ao lado do CAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouanet. No Tertuliarium, diariamente, do 12h30 às 2h30, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções. O Discernimento, que reúne organizações conscienciológicas, de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu.